prevenção da doença cardiovascular no paciente com diabetes do tipo 2. Sem dúvida alguma, você tem esse paciente no seu consultório. Por quê? Porque temos 15 milhões de pacientes diabéticos no Brasil. E os cardiologistas, agora mais do que nunca, vão ter que trabalhar em conjunto com o endocrinologista para poder conduzir melhor essa nova realidade. Qual a nova realidade? A doença cardiovascular, sem dúvida alguma, é, no momento, a maior complicação do diabetes tipo 2. Insuficiência cardíaca, infarto, AVC, doença microvascular. Como evitar isso? Como prevenir o desenvolvimento da doença cardiovascular? Para isso, temos aqui um workshop de insuficiência cardíaca e cardiometabolismo, os maiores especialistas do Brasil, para ajudar a você a ter o pleno entendimento de como atuar. Temos aqui conosco o professor Marcelo Assad, o professor Levante Louco Mesquita e o professor Ricardo Mourilli. E vamos agora trazer para o nosso debate, e aqui todos podem participar de uma maneira tranquila e livre, esse é o nosso objetivo, uma primeira questão. Nós temos uma mudança de paradigma. Esse é o primeiro grande ponto. Qual a mudança de paradigma? O meu dever de casa é reduzir a glicada para 6,5? Se eu fizer esse meu dever de casa, eu conseguir alcançar os resultados que eu espero alcançar, que é a prevenção da doença cardiovascular, isso foi avaliado em 2008. Marcelo, vou começar com você, depois vamos estimular. O que mudou de 2008? O que foi contundente com os 4 grandes estudos que vieram dali, que mudou esse paradigma de redução exclusiva da glicada? O primeiro aspecto fundamental, Marcelo, é a gente lembrar que a hemoglobina glicada já vem há muito tempo sendo um objetivo a ser alcançado e essa guerra foi perdida. A gente tem 73% da população diabética tipo 2 no Brasil fora do alvo terapêutico. E mesmo os estudos que só preconizaram hemoglobina glicada, redução intensiva principalmente, falharam em mostrar benefícios além disso. O que a gente tem que tomar muito cuidado, que não é apenas a gente se preocupar com os estudos de segurança cardiovascular que vieram depois e que mostraram o benefício cardiovascular. Essa é uma mensagem importante, principalmente para o cardiologista. Nós precisamos controlar ainda a hemoglobina glicada, porque os eventos microvasculares estão intimamente relacionados a isso. E mais do que isso, se a gente analisar a meta-análise recente que também eventos macrovasculares diminui. Mas o mais importante é você agregar a redução da hemoglobina glicada com drogas que tenham comprovadamente benefício cardiovascular. Então esse é o cuidado que a gente tem. Um não caminha sozinho. As duas vertentes precisam estar ao alcance do médico. Você tocou num ponto muito importante que eu acho que é angular. Eu vou intensificar isso com vocês. Porque os estudos que vieram em 2008, veio uma preocupação do FDA, depois da Sociedade Europeia, 2 anos depois, que se provasse o inverso da curva. O que era o inverso da curva? Quanto maior a minha glicada, mais evento eu tenho. Portanto, quanto menor a minha glicada, menos evento eu tenho. Só que o inverso da curva era suposição. Esse foi a base. 4 grandes estudos compararam redução intensa de glicada versus redução não intensa. E no que tange ao evento cardiovascular, ou seja, infarto, AVC e insuficiência cardíaca, não mudou nada. A pergunta é, ora, a primeira impressão, então reduzir glicada não adianta nada? Ou, eu vou fazer um paradigma provocativo a você, Murilo, porque eu poderia dizer também o seguinte, eu baixo pressão com diurético, mas não reduz mortalidade? Então, assim, tão importante, claro, tem reduzir glicada, ninguém está dizendo que não tem reduzir glicada, mas talvez o meio pelo qual é que faça diferença ou não? Boa pergunta, Marcelo. Na verdade, quando a gente trata não só o paciente com diabetes, com insuficiência cardíaca, a gente tem intervenções que melhoram sintomas, que melhoram desfechos duros e que melhoram desfechos secundários.
Então, na verdade, você tem uma intervenção que reduz a hemoglobina glicada apenas sem benefício cardiovascular. Se eu fizer uma analogia, eu estou causando um benefício intermediário, que eu estou reduzindo, como o Marcelo Assad falou, desfecho microvascular principalmente. Esse alerta, na verdade, de benefício cardiovascular só veio com o EMPA-REG, que foi a primeira vez que se identificou uma redução de desfecho cardiovascular. E aí sim que o grande alerta veio. Nos 4 estudos que você citou, de muito intensa redução de glicada versus não muito intensa, na verdade isso mostrou que, do ponto de vista de controle de glicada, não fazia muita diferença. Seria mais ou menos o exemplo que você deu da questão do diurético. Então a gente tem intervenções que reduzem morte, tem intervenções que reduzem morbidade, tem intervenções que melhoram qualidade de vida, que reduzem sintomas. Então, isso se aplica também no diabetes. A grande parte das intervenções de hoje em diabetes, elas têm benefícios muito focados em melhora de morbidade, mas a mortalidade está restrita a inibidor da SGLT2 e os análogos de GLP-1. Então, vamos resumir isso, Evandro. Sim, o Murilli continuou o que o Marcelo falou e especificou alguns fármacos. A gente pode separar isso em fármaco pró-insulínico e não pró-insulínico. Você podia explicar melhor o que é isso, o impacto disso, do pró-insulínico versus não pró-insulínico e resultante, porque ambos diminuem a glicada. Marcelo, uma coisa importante é justamente a fisiopatologia do diabetes. A gente tem, obviamente, tanto resistência à insulina, como alterações do glucagon. A gente tinha classes de droga que aumentava a secreção da insulina e agora a gente lança a mão de drogas que têm outros efeitos, já que o excesso, a hiperinsulinemia, é algo ruim para o paciente. Tem uma série de efeitos danosos. Não é? Então, as novas classes de droga, eles não funcionam aumentando a secreção da insulina. Eles têm uma série de outros efeitos. Não é? Na realidade, o que é interessante com essa classe de drogas, não é? Porque a gente tem uma visão assim, muito simplista de dar um remédio, baixar a glicose e aí está feito o efeito. Não, na realidade o remédio tem vários efeitos que acontecem. E a sobrevivência do paciente e redução de eventos cardiovasculares se dá por outros efeitos. Não é? Então a gente tem, na realidade, um conjunto de efeitos pleotrópicos que as novas classes de drogas, mais do que aumentar a quantidade de insulina ou aumentar os efeitos da insulina, vão acontecendo. E com isso, mais do que reduzir os níveis de glicemia, porque isso é uma coisa interessante. A gente tem classes de drogas, essas mais recentes, inibidores de SGLT2 e 1 também, não são drogas que reduzem de forma importante os valores da glicose, mas os efeitos sobre a morbimortalidade cardiovascular são muito interessantes e cada vez mais em quem tem e quem não tem diabetes. Não é? Esse que é um paradigma novo. Quer dizer, então a visão, não é? E a gente provavelmente, pode ser que numa década, a gente tenha essa classe de drogas sendo uma droga da prevenção cardiovascular e cardiometabólica. Então a gente vai rompendo a visão, e por isso que eu gostei muito esse ano de você ter abraçado o cardiometabolismo. E a gente tem hoje uma síndrome, que é a síndrome cardiometabólica crônica, que você tem de um lado a adiposidade e você tem do outro, você tem a resistência à insulina e, obviamente, a desglicemia. Então, essas duas coisas, elas geram, no final, os eventos cardiovasculares, que é a insuficiência cardíaca, o AVC, a fibrilação atrial. Não é? Então, a gente hoje, não é? A gente está olhando o cardiologista não para competir com o endocrinologista, não para a gente trazer a ciência do cardiometabolismo, né, como algo que a gente tem que fazer em colaboração, porque muitos, não sei se vocês percebem, sabe, muitos endocrinologistas acham e ficam incomodados do cardiologista estar abordando esse paciente, mas sobre a ótica se o paciente é diabético ou não é diabético.
A gente está dizendo que é um paciente que tem uma enfermidade cardiometabólica, que um dos pontos, né, é a glicose está aumentada. E aí a gente está trabalhando hoje, e eu gosto muito disso, sabe, Marcelo, porque essa semana, no New England Journal of Medicine, saiu os dados do SPRINT, mostrando que redução da pressão arterial, quanto menor, melhor. Só o grande problema é o que? Ter a droga correta. Então agora talvez a gente esteja no momento que a gente tem um novo conjunto de fármacos que, dados em combinação, terão os efeitos, não os nocivos que a insulina, ou aquelas drogas que são secretagogos da insulina, ou que aumentam os efeitos da insulina, mas novas classes de droga que têm um efeito nessa tragédia que é a síndrome cardiometabólica. Eu queria chamar a atenção da pandemia do Covid, que a pandemia do Covid não só está fazendo as pessoas ficarem em casa, comendo mais, estressadas e aumentando o número de pessoas com síndrome cardiometabólica, mas está começando a se descobrir que o Covid atua na função pancreática, levando a síndrome cardiometabólica crônica. Então a gente vai provavelmente, né, encontrar uma onda, né, de cardiometabolismo muito grande. Então a gente tem que trabalhar nessa visão que o cardiologista deve ser o solista, quando o paciente é um diabético grave, mas na epidemia cardiometabólica ele é o maestro. Né? Então, para a gente fechar isso aqui e ficar muito claro para você, para não gerar confusão, ficou muito claro até agora, eu vou pedir o Marcelo para dar esse fechamento do primeiro bloco, porque a gente está fechando uma linha de raciocínio. A primeira linha de raciocínio é que eu tenho que reduzir glicada, mas com fármacos corretos que não sejam pró-insulínicos. Ninguém disse que não deve reduzir glicada. E que existem fármacos, como os que têm a propriedade de poder atuar na redução da glicemia e, como o Evandro colocou, com efeitos aditivos, que já vamos discutir que ações são essas, que garantem aí sim o benefício que o Murilli mencionou. Mas antes disso, para fechar esse primeiro entendimento, os grandes estudos, Marcelo, mudaram também um outro paradigma. Se achava que o diabetes tipo 2 morria mais por infarto ou AVC. E houve uma mudança, uma surpresa. O estudo dentro da comunidade inglesa, com 1,9 milhões de pessoas, mostrou resultados diferentes. Você podia comentar, porque a gente fecha agora o bloco em termos de conceito. O que mudou do ponto de vista de epidemiologia em sobrevida, determinante de mortalidade no paciente diabetes tipo 2, advindo desses estudos observacionais? Eu gostaria de responder essa tua pergunta com o último grande estudo que acabou de sair ano passado, que foi o CAPTURE. Não sei se você teve a oportunidade de ver, e o Brasil teve um papel fundamental, porque foram 10 mil pacientes, 900 idosos do Brasil, 13 países do mundo, que deixou algumas mensagens para a gente. A gente tinha estudos observacionais que sugeriam que o diabetes e a doença cardiovascular caminhavam juntos, mas a gente não tinha esse número palpável. Esse estudo trouxe informações extremamente relevantes. Começa que a gente está falando que 1 em cada 3 pacientes diabéticos vão morrer de doença cardiovascular. Nesse estudo, diferentemente desse, onde a insuficiência cardíaca teve uma predominância no teu, a doença aterosclerótica teve um papel muito relevante. Mas o mais impactante, que eu acho que justifica a gente estar aqui hoje, é que apenas 2 em 10 pacientes diabéticos com doença cardiovascular estabelecida estavam usando drogas que traziam benefício cardiovascular. Então, para fechar esse bloco inicial e pegando o gancho, que fica muito mais fácil, do Ricardo e do Evandro, eu diria para você que o tratamento hoje, ele não foca em hemoglobina glicada apenas. Ele foca em hemoglobina glicada, ele foca você ter segurança contra a hipoglicemia grave. Por isso que os tratamentos mais intensivos foram ruins, para não gerar hipoglicemia grave. E foca a gente ter benefício cardiorrenal. A gente não pode esquecer nesse contínuo que o rim, ele não é apenas um órgão de choque, ele é um ator principal nesse contexto dessa tempestade inflamatória que o paciente diabético tem. Muito bem.
Então, com isso, a gente fecha essa primeira construção de um conceito novo para você atender os seus pacientes com diabetes tipo 2. O conceito de reduz a glicada, mas com fármaco certo, evitando aqueles que são pró-insulínicos, porque tem efeitos adicionais que impactam o seu paciente. E aí nós temos agora o estudo EMPA-REG. Murilo, o que trouxe? Você chegou a comentar, mas agora vamos entrar um pouquinho melhor. O EMPA-REG, eu venho com uma empaglifosina, com o objetivo de tratar pacientes com diabetes tipo 2, esse foi o racional, que tem doença cardiovascular estabelecida, de origem isquêmica, 86%, me corrija se eu estiver errado, usando metformina. Eu agrego um fármaco que eu imaginava que tinha um benefício glicosúrico inicialmente e vou ver o resultado. E aí aparece algo novo que mudou praticamente tudo. Dá para nós o que foi a grande surpresa? Na verdade, Marcelo, a grande surpresa, que eu comentei previamente, foi o benefício cardiovascular, a redução de morte cardiovascular. Então, pela primeira vez, a gente tinha ele atirou na diabetes e acertou no coração, né? E reduzir morte cardiovascular no indivíduo diabético que tem a sua mortalidade cardiovascular extremamente elevada, isso praticamente sela como uma indicação quase que absoluta, né? Eu não tenho mais que focar só na glicada, eu tenho que focar na morte. E a partir daí, todos os ensaios clínicos para diabetes passaram a incorporar esse tipo de desfecho. Alguns estudos em andamento tiveram que mudar seus objetivos primários, incorporando esse objetivo também de mortalidade cardiovascular, porque, na verdade, isso é um dos fatores mais relevantes. E se a gente extrapola, por exemplo, esse dado da redução de morte cardiovascular numa droga que, a princípio, era para diabetes, a gente extrapola para o resultado do Paradigm, que foi uma droga para IC, e que nos doentes diabéticos também reduziu a hemoglobina glicada, mostra que, na verdade, existe uma mistura de conceitos desses pacientes. E quando você melhora o metabolismo, você melhora a hemodinâmica desse paciente por diversos mecanismos que a gente vai falar mais à frente, você acaba melhorando tudo, inclusive a hemoglobina glicada. E por isso que uma droga testada para insuficiência cardíaca também melhorou a hemoglobina glicada. Então, acho que é esse. O ponto principal é esse, é a redução de morte cardiovascular, redução de desfecho cardiovascular como um todo. É o triplo MACE, que foi Me permite, Marcelo, complementar isso que o Murilo já resumiu muito bem. O EMPA-REG foi literalmente divisor de águas, porque foi um trabalho, foi um estudo obrigatório, com o intuito de mostrar segurança cardiovascular numa população de muito alto risco, muito bem tratado, estudo randomizado, onde mais de 80% dos indivíduos usavam estatina de alta potência, mais de 80% usavam IE-Cobra, 90% aspirina, bem medicado, metade deles em uso de insulina, e você tem um resultado com NNT de 39. Além disso, foi o primeiro estudo que abriu uma perspectiva que hoje todos nós comentamos e valorizamos, que foi a diminuição da internação por insuficiência cardíaca em 35%. Então, foi um estudo que abriu um leque de informação muito grande, porque o Evandro lembrou muito bem, a redução da hemoglobina glicada foi pequena, mas gerou um impacto de uma redução de mortalidade cardiovascular de 38%, jamais visto em qualquer estudo de droga para controle do diabetes. Então, eu acho que ele foi, como o Ricardo frisou muito bem, um divisor de águas e demonstrando um resultado na diminuição da mortalidade cardiovascular que nós não vemos nas drogas que nós preconizamos para a cardiologia. Então, eu acho que a partir daí gerou E esse detalhe que você comentou da insuficiência cardíaca, que na verdade foi um dos desfechos que mostrou benefício, ele só passou a ser mais, digamos assim, chamar mais atenção quando vieram os estudos na sequência, porque todo mundo começou a mostrar a mesma coisa. E aí os olhos todos focaram na insuficiência cardíaca. Mas ele abriu as portas para esse desenvolvimento conceitual. Na realidade, assim, esse grande impacto na insuficiência cardíaca, por que a insuficiência cardíaca foi tão valorizada? O Murilo falou da morte cardiovascular, mas na realidade, como você muito deixou claro, houve assim, um spot muito maior em cima da insuficiência cardíaca. E aí, Evandro, eu queria que você comentasse isso.
Por que o spot? Porque está claro que agora nós saímos para um novo eixo. Acho que esse é o grande spot. Eu saio do eixo neuromoral, nepresilina, e agora vou para um eixo totalmente lateral, focando em cardiometabolismo, algo totalmente novo, que não interage. Aqui, beta, IECA, BRAS, prolactona, sacubitril, valsartana, eles conversam entre si. Porque de uma maneira ou outra, não é, Murilo? Eles atuam no mesmo sistema, em lugares diferentes. Por isso que eles se somam de alguma maneira. Mas me apareceu aqui alguém novo no salão. Alguém novo no salão com uma proposta nova. É importante realçar isso. Você não dá a impressão que, assim, o real cenário da IC foi mercadológica. Não, porque interessava a indústria. Opa, descobri por acaso. Apontei numa coisa, acertei outra, vamos vender. Não, obviamente que não. Por isso o cardiologista entrou forte, o especialista de C, junto com o especialista em cardiometabolismo, porque, na verdade, estamos frente a um novo paradigma fisiopatológico. Evandro, que paradigma é esse que esse fármaco atua? Marcelo, talvez essa seja uma pergunta de $1 milhão, né? Porque a gente conseguiu encontrar um remédio novo, entrou na nova diretriz do DEIC, entrou em todas as diretrizes internacionais numa velocidade impressionante, como quarto pilar. Nós não temos a certeza de como funciona, e talvez seja múltiplos mecanismos, e mecanismos que a gente não ainda conhece, mas ele melhora a função diastólica, ele melhora a natriurese, ele melhora a diurese e o edema do intestino renal. Marcelo foi sábio que falar que o rim é a Cinderela do coração. E o que mata na insuficiência cardíaca, você sabe disso melhor do que eu, é justamente quando o rim começa a ficar disfuncionante, não é? Ele também promove uma mudança da bioenergética mitocondrial. Então essa vai ser a grande organela dessa década, as mitopatias, a disfunção mitocondrial presente na insuficiência cardíaca. Porque ICFEP é uma doença da mitocôndria, da função, ele altera e melhora o estresse oxidativo, não é? E obviamente o sistema, não é? E provavelmente tem outros efeitos sobre a reologia sanguínea que a gente ainda não conhece. Então a gente encontrou um fármaco agora que ele funciona. Agora a gente está tentando entender por que ele funciona. Em muito pouco tempo, né, eu diria para você, numa janela de 3 a 5 anos, a gente vai esquecer que ele foi uma droga hipoglicemiante, porque a gente vai estar tomando, né, quando a gente fizer 50 anos. Né? Por quê? Porque vai se tornar uma droga de prevenção, já que a aspirina vai sendo aposentada, porque os efeitos dela acabam sendo neutros na prevenção primária, essa classe de droga vai ser como a amiodarona. Não é? Então, quando eu fui ser aluno do pai do Marcelo, a gente discutia que a amiodarona era um remédio bom para tratar angina. E a amiodarona, naquele momento, estava sendo translocado para tratar arritmia. E a gente esquece que a amiodarona foi lançada para angina. Então, essa classe de droga, você faz muito bem isso, ele é um nefroprotetor, um cardioprotetor, provavelmente um vasculoprotetor. E qual é a função dele? É uma função metabólica. É a primeira classe de uma droga metabólica, não é? Que mexe com a função. A gente torceu muito para que ranolazina, trimetazidina funcionasse, porque a gente sempre achou que a mitocôndria pudesse ser onde as coisas estão acontecendo. Até porque o DNA das mitocôndrias é da nossa mãe, né, Marcelo? E a gente tem muito carinho com isso, né? A gente carrega essa bioenergética que tem uma vida própria, né? E essa mitocôndria é muito impactada quando a gente fica desglicêmico. E, obviamente, a epigenética. Então, de alguma maneira, essa classe nova de droga também vai ter efeito na epigenética e, obviamente, na transcrição gênica.
Então a gente está no início desse entendimento, a gente ainda dá aula, mas o que a gente fala? Olha, estamos esperando muito na ICEFEP, porque os estudos na função diastólica são muito positivos e na bioenergética. Ele também tem um efeito diurético, tem um efeito natriurético. Agora na ICEFEP, que eu gostaria de entrar. Ele arrebentou. Tudo que você falou, eu quero trazer algo que é muito importante e eu quero estressar esse assunto, porque vocês são líderes aqui e é usual a gente ouvir esta pergunta e essa preocupação. Está claro que ele não é um diurético melhorado, mas isso precisa ser dito várias e várias vezes. Está claro, tanto pelo EMPA-REG, quanto pelo estudo DECLARE, quanto pelo estudo DAPA Heart Failure, quanto por todos, como o Murilo mencionou, que nós já vamos discutir, o que parece ser um efeito de classe. Em todos eles, a dose do diurético utilizada não foi alterada. E a associação com ele também não provou. Então, eu queria que vocês comentassem isso. Ele não é um diurético melhorado. Eu quero trazer esta palavra, porque várias vezes nos eventos as pessoas perguntam, e é natural isso, mas espera aí, eu posso promover hipotensão, eu posso agravar a função renal, eu posso tornar o meu doente hipovolêmico, hipotensão postural, eu tenho que diminuir o Lasix, o hidroclorotiazida. São perguntas do mundo real, não do líder, mas de quem está ali, está nos ouvindo. Isto não é um diurético melhorado, Murilo? Não, mas eu acho que esse estigma veio pelo fato de ser uma droga que originalmente foi lançada para diabetes e com uma ação glicosúrica. E a gente sabe que as drogas que fazem glicosúria tendem a aumentar um pouco a diurese, porque é um mecanismo natural de lavar aquela glicose, né? Então ficou com esse estigma. Mas quando você pega os estudos de diabetes, EMPA-REG, DECLARE e CANVAS, ali você tem, em alguns pacientes, um efeito diurético um pouquinho maior. Quando você vai para os estudos de insuficiência cardíaca, onde você tem doentes tomando muito diurético e você mistura ali doentes com e sem diabetes, você vê que esse efeito ele se perde, mostrando que, na verdade, o mecanismo de ação da glicosúria ele é apenas secundário e não o efeito mais importante. Tá? Então, ele definitivamente não é um diurético. Então, na prevenção, porque o nosso foco aqui é prevenção. Então, não tem diabetes tipo 2 puro sangue, né, Marcelo? Não tem. Eu, pelo menos, não conheço. Pode ser que você, seu consultório, você é líder nessa área, você tem algum puro sangue lá. Puro sangue ele vai estar obeso, ele vai estar sedentário, ele vai ter dislipidemia, ele pode ter doença tiroidiana, não é? Hipertensão. Hipertensão arterial, ou seja, ele estará tomando diurético. Ele estará tomando IECA, BRA, amilodipino, ou seja, uma família de fármacos. Qual é a interação da empaglifosina com essa família? Te gera preocupação? Nenhuma preocupação. O Ricardo foi muito feliz na colocação dele e eu justifico quem questiona dessa forma, dizendo que o diurético nunca mudou mortalidade. E essa droga e essa classe mudou mortalidade, seja em CEFER ou no diabetes propriamente dito. Então começa por aí que os resultados não são iguais. Do ponto de vista de manejo clínico, eu diria para você que ela só agrega valor. Se você faz no paciente diabético, ainda com função renal normal, um IECA ou um BRA, e associa uma empaglifosina, você está protegendo esse rim, mesmo que inicialmente essa creatinina suba. Essa é uma mensagem importante. Todas as drogas que são nefroprotetoras, elas aumentam inicialmente a creatinina ou pioram a filtração glomerular. Só que a manutenção dessa terapêutica protege de forma inequívoca e sustentada. Então, pelo contrário, você deve associar nessa população. Em relação ao diurético, a gente tem que tomar cuidado com algumas populações em específico, principalmente o idoso, que você tem que ficar atento. A queda da pressão, ela é irrisória na prática clínica, é muito pequena, no máximo 4 milímetros nos estudos randomizados associada à metformina. Quando você não tem, é em torno de 2 a 3 milímetros, que pode ser que para um ou outro paciente que esteja mais seco, a desproporção conteúdo-continente tenha uma manifestação clínica maior. Mas na prática isso não me preocupa, absolutamente. Eu acho que tanto na IC como no diabetes,
essa é uma classe, essa é uma droga que ela veio para acrescentar, não para dividir ou para tirar alguma outra. Ela veio somar e ocupar um espaço que era vazio. Isso. E eu acho que esse é um ponto importante, né? É o mesmo raciocínio que a gente faz em insuficiência cardíaca. Essa não é uma pílula mágica. Ela é um novo olhar, né? Algo que se soma a um tratamento padrão, que provavelmente, do ponto de vista de sistema biológico, atua em outras vias, algumas que a gente ainda não entende. Ela é muito segura, né? Tem se mostrado muito segura, né? Até porque os estudos clínicos, como eram pacientes muito graves, eles foram muito estudados os efeitos adversos. Então, existe muita preocupação, né? Muita preocupação com infecção, muita preocupação com acidose metabólica, né? Cetoacidose, né? Nesses pacientes. Mas agora que a gente está usando em quem não tem diabetes e o perfil de segurança com insuficiência cardíaca que não é diabético e não tem induzido hipoglicemia, a gente percebe que a gente está frente a um medicamento que a gente, como cardiologista, tem que ter experiência, olhar isso. E o Marcelo é muito interessante porque eu vejo nele um protótipo dos cardiologistas de um novo cluster, porque a gente sempre tinha preocupação de, no nosso meio, não ter alguém que estudasse dislipidemia. E hoje, não é? O Marcelo é um cardiometabologista, que consegue enxergar essa visão. E você, Montero, que sempre trouxe essa visão de estar integrando esses saberes na área metabólica, eu acho que isso é muito importante. A gente tem uma droga que tem esse efeito cardiometabólico, é a primeira droga cardiometabólica com efeito multissistêmico, que não é só para tratar colesterol, né? Não é só uma droga para baixar a pressão, porque ela também baixa a pressão, ela também promove. E essa coisa das pessoas simplificarem as coisas do diurético, o diurético é uma santa droga. Essa droga, ela promove redução de edema, da onde que o edema faz mal, que é o edema no rim. E provavelmente pode ser que interfira também na dinâmica intestinal. Então a gente vai entendendo que reduzir edema e diminuir o acúmulo de líquido no espaço intersticial em certos órgãos é uma tragédia. Então acho que esse vai ser uma coisa interessante. Eu tenho muito interesse, sabe, em tentar entender o microbioma dos pacientes tratados com essa classe de droga, porque eu acho que o eixo intestinal, não é, possa também ter um benefício. Então a gente olha para essa classe de droga, enxerga que ela vai deixar de estar na prateleira das drogas antidiabéticos, não é? Até porque o doente fica assustado, né? E, obviamente, a gente passa a ter um medicamento que vai se acoplando à prevenção primária, secundária, no paciente com Então, para a gente poder, assim, reunir essas informações. É muito importante vocês entenderem que nós estamos falando aqui de prevenção de doença cardiovascular do paciente diabético. Sim. Nós não temos estudos no paciente não diabético. Então, isso fica muito claro, isso. Uhum. Então, assim, embora está claro, talvez você, no seu consultório, tenha lá o seu paciente hipertenso, com resistência à insulina, diabetes tipo 2, e você não deu inibidor do SGLT2, você não deu a empaglifosina, se tiver doença isquêmica, principalmente cardiovascular, e está perdendo o benefício. O segundo ponto que nós discutimos aqui, que não é um diurético melhorado. Existe uma ampla margem de atuação cardiometabólica que justifica os seus benefícios. O terceiro ponto que foi discutido aqui é de biossegurança. Não é um diurético, não potencializa diurético, o Marcelo falou, pouco interage, porque é um outro lado. E detalhe, diferente, né, Murilo, de outros fármacos que atuam como análogo do GLP-1, não dá de nenhum distúrbio gastrointestinal. Uhum. Não dá intolerância, não dá gases, não dá flatulência, não dá diarreia, não dá mau hálito, não dá enjoo. Ou seja, isso aumenta a adesão.
Como é que tem sido na prática clínica de vocês a adesão dos pacientes na prevenção da doença cardiovascular, agregar agora a empaglifosina, com o objetivo esse? Você explica o paciente, porque é um fármaco novo, tem custo, mas como tem sido a adesão, uma vez que tem todas essas facilidades? Eu acho que o paciente diabético, quando ele é bem conduzido pelo clínico, pelo cardiologista, pelo endócrino, e ele entende que a sua doença é uma doença que não tem cura, tem controle, e eventos evolutivos, quando não controlado adequadamente, catastróficos, ele é um paciente que adere à terapêutica de uma forma mais clara. Mas isso cabe ao poder de persuasão e conhecimento do médico explicar. Que eu costumo dizer que o diabetes não dói, não incomoda, não enfeia. E só vai trazer malefício lá na frente. Então, para o paciente gastar dinheiro e tratar cronicamente, além das coisas que ele vai ter que abrir mão, que dão prazer para ele, isso tem que ser uma relação de confiança muito grande entre o médico e o paciente. Então, o primeiro aspecto é você mostrar a importância daquilo. E nada mais do que você chegar e falar assim, olha, você tem toda indicação para usar esse remédio, por isso, por isso, por isso, e ele diminui mortalidade cardiovascular nesse percentual, num período curto, e vai proteger teu rim. Isso é o suficiente na grande maioria das vezes, a não ser que ele não possa comprar. A gente precisa lembrar que essa é uma droga que tem custo, que tem o seu valor, você tem que discutir, o paciente tem que entender isso, mas alguns pacientes não conseguem comprar. Os que conseguem, eu diria para você que a grande maioria esmagadora toma e continua tomando. Qual é o único evento adverso que a gente tem que ficar realmente atento? É a infecção genital. A infecção genital tende a aumentar no início da terapêutica e isso melhora com dois aspectos. Você orientar a lavar com água após urinar, porque se é glucosúrio, como o Murilo muito bem falou, a urina com açúcar, ela é um meio de cultura para a infecção, e a mulher, quando urinar, não passar o sabonete íntimo, porque aquilo muda o pH e pode facilitar a infecção secundária. Então, essas condutas, na grande maioria das vezes, são suficientes para minimizar a chance de infecções genitais. Assim, para a gente poder finalizar, nós temos aqui muito claramente uma construção de um raciocínio de um novo fármaco. Primeiro, nós discutimos a mudança de um paradigma, que é focar somente na glicada, que além da glicada, eu preciso de fármacos que não sejam pró-insulínicos. Entendemos que esse novo fármaco, inibidor do SGLT2, essa nova família, e aqui discutindo a empaglifosina, ela agrega, por trazer uma alteração e modificação da fisiopatologia do cardiometabolismo, que é um novo eixo, e como o Evandro colocou, ainda temos muito a aprender, e esse fármaco talvez vai sofrer transformações na sua indicação. Vimos os benefícios, como o Murilo colocou, morte cardiovascular, o grande impacto, internação por insuficiência cardíaca, que trouxe a reflexão para o cardiologista a partir daí, por ser um novo eixo. E aí desmistificamos a questão da segurança, que não é um diurético melhorado. Como o Murilo afirmou, não é um diurético melhorado. Não reduz o diurético, não reduz os fármacos, ele atua independente. Como o Marcelo mencionou, nenhum fármaco da área hipertensiva sofre potencialização e necessita ser alterado por esse fármaco. Perfeito? E por fim, discutimos a adesão. A adesão do paciente, por ser um fármaco que tem todas essas propriedades. Então agora precisamos amarrar esse presente. O que isso impactou daqui para frente na conduta, não só do cardiologista, mas do médico de família, que atende lá o paciente hipertenso, dislipidêmico, diabético, para o próprio endócrino, que agora vai interagir mais, já vem interagindo e melhor agora com o cardiologista, e na visão do cardiologista. Vamos fazer essa rodada final do impacto na prática clínica e o que vocês estão esperando em termos de prevenção da doença cardiovascular. Eu queria poder parabenizar a sua colocação, Marcelo, porque existe um fármaco, né, que dá uma contribuição muito grande no tratamento do paciente diabético
disponível para as pessoas mais simples, de baixo custo, que é a metformina. E esse não é um medicamento para a gente dizer que esse fármaco está aposentado. Pelo contrário, é um novo medicamento que muito provavelmente ele é acoplado ao tratamento padrão, né? Para quem tem esse perfil plurimetabólico, vai ter um grande ganho, né, em relação a combinar medicamentos que reduzam eventos no tratamento do diabetes. Diabetes, para mim, Marcelo, na minha visão, é como a hipertensão resistente. Né? Quando você, obviamente, olha para o caminho, né, da síndrome cardiometabólica crônica, quando você encontra um diabético, é que você perdeu uma janela de oportunidade. É o clínico geral, né? É esse indivíduo que cuida desses pacientes, muitas das vezes precocemente. E claramente esse medicamento ainda não está disponível na atenção básica hoje no Brasil. Mas a tendência é a gente ver com os efeitos que vai se somando aos pacientes diabéticos. E enquanto se está construindo ensaio clínico em populações não diabéticas para prevenção, ganhar experiência com esse fármaco é muito, muito apropriado. Então, acho que queria te parabenizar, porque não há uma coisa ou outra. Você tem agora um medicamento que chega para somar ao paciente diabético que tem uma doença muito grave, sistêmica, muito bem explorado pelo Ricardo Mourilli e pelo nosso amigo Marcelo. E, obviamente, a gente tem uma nova classe extremamente importante, como foi as drogas que reduzem o colesterol quando chegou para os pacientes com diabetes. Mourilli. Essa questão da prevenção, Marcelo, que você tocou, é fundamental, porque, sem falar para o cardiologista, mas falando para o clínico, para o generalista, para o médico de família, né, para o endócrino, né, que tratava o diabético, como o Assad bem colocou, não sente nada, não tem nenhum sintoma por anos, por décadas, mas vai morrer lá na frente por infarto, por AVC, vai fazer insuficiência renal, vai começar a diálise. E os tratamentos até então não pensavam nisso, pensavam naquele controle imediato da glicemia, né? Então, essa nova droga, né, essa nova classe terapêutica, a empaglifosina especificamente, ela abriu a cabeça de todos os médicos e você tem que olhar para o paciente com diabetes pensando não que agora ele não está sentindo nada, eu tenho que pensar para prevenir aquela doença que vai matar ele daqui a 20, 30 anos. Então, a prevenção, a palavra prevenção tem que estar no dicionário dos profissionais de saúde, né? E se você tem essa palavra na cabeça e a prevenção é de doença cardiovascular, você tem que basear o seu tratamento em drogas que reduzam esses desfechos cardiovasculares e não simplesmente usar a metformina isoladamente, que eu acho que deve continuar sendo usada, porque ela tem os seus benefícios e os estudos todos com os inibidores da SGLT2, a grande parte dos doentes estavam utilizando, né? Mesmo o guideline de diabetes tendo excluído a metformina como uma coisa mandatória do primeiro escalão do tratamento, mas se o doente já vem tomando ou tem espaço, eu acho que ele deve entrar. Existe um racional para não usar, que o Marcelo depois pode até comentar isso, mas existe um racional que você poderia não usar, mas eu acho que se o doente tem espaço, ele deve usar também. Então, acho que prevenção, acho que é uma palavra-chave e que se o médico não especialista e o especialista não tiverem isso na cabeça, eles não vão prescrever as drogas que reduzem mortalidade. Marcelo, a gente precisa entender e reconhecer humildemente que essa guerra a gente vem perdendo. 73% dos pacientes estão fora dos alvos terapêuticos. O Brasil tem uma incidência, uma prevalência, uma perspectiva nos próximos 20 anos catastróficas. O Rio de Janeiro é recordista brasileiro de amputação por complicação do diabetes. Então, o médico precisa mudar a sua postura, a começar com a inércia clínica. A metformina continua sendo o pilar fundamental, mas você não pode seguir no step by step. Você não pode esperar a piora para começar a abordar esses pacientes. Então, a gente precisa mudar e os colegas precisam entender que, além de controlar a hemoglobina glicada, como eu falei no início, continua sendo fundamental, sendo mais proativo, com combinações fixas, com drogas mais potentes desde o início, para que a gente possa diminuir isso.
com drogas que tenham benefício cardiovascular. Porque não adianta apenas você diminuir evento microvascular se você não está protegendo o coração e os vasos desses doentes. Da mesma forma que não adianta você usar drogas sem capacidade redutora da hemoglobina glicada, se ele não morrer do coração, ele vai continuar dialisando, tendo neuropatia periférica ou tendo uma retinopatia grave. Então é importante que o clínico assuma essa responsabilidade no sentido de mudar a abordagem desses pacientes. Posso dizer que eu estou muito satisfeito com essa mesa, eu acredito que você aí também deve estar, porque tivemos a imensa oportunidade de estar aqui e compartilhar com esses líderes vários conceitos que eu espero que tenham impactado na sua prática clínica. A mim me impactou muito. Uma mudança de vários paradigmas que nós tínhamos e temos, sem dúvida alguma, uma mensagem aqui, antes de mais nada, de esperança, porque temos um fármaco novo, que temos muito ainda a descobrir e agregar, vários estudos estão em andamento com essa família de fármacos e que com certeza ele vai trazer para nós benefícios na prevenção da doença cardiovascular e quem sabe futuramente para os pacientes também não diabéticos, mas no momento focados no paciente com diabetes tipo 2. Obrigado por estar aqui no workshop de insuficiência cardíaca. Espero que você continue aqui assistindo às demais mesas.